Imagina poder mapear toda a rede de uma empresa, descobrir quais portas estão escancaradas e prontinhas para invasão. Tudo isso utilizando uma única ferramenta, o famoso Nmap. Hoje você vai entender como que esse scanner de rede funciona por debaixo dos panos e como utilizar ele como um hacker de verdade. Muito prazer, eu sou Luiz Viana, especialista em segurança ofensiva, e neste vídeo vou te mostrar o uso prático do Nmap de forma direta e técnica. Vamos explorar desde os scans mais básicos até as opções mais avançadas para você dominar de vez essa ferramenta que é essencial para qualquer pentester. Bom, antes de sair escaneando tudo por aí, vamos para o básico. O que é um scan de portas? Cada serviço no computador, web, e-mail, banco de dados, escuta numa porta específica. Pense nas portas como portas de um prédio, e em cada sala é realizado um serviço diferente. Um scan nada mais é do que ir lá e girar as maçanetas de várias portas para ver quais que estão destrancadas. No protocolo TCP, por exemplo, isso envolve o famoso Three-Way Handshake, e funciona basicamente assim. Seu servidor envia um pacote SYN para o servidor alvo numa porta específica. É como se você estivesse batendo numa porta e perguntando se tem alguém ali dentro. Se a porta estiver aberta, o servidor responde com um pacote SYN ACK, como se ele respondesse: sim, eu estou aqui, pode entrar. E daí seu computador responde com um ACK para completar a conexão, confirmando que a comunicação foi estabelecida e a porta está aberta. E se a porta estiver fechada? Nesse caso, quando seu computador manda um SYN inicial, ele já recebe de volta um RST, um reset, em vez do SYN ACK. Se tiver um firewall ali na frente, filtrando essas comunicações, geralmente não vem resposta nenhuma. Ou então pode vir uma mensagem em CMP falando que foi bloqueado ou algo nesse sentido. Aí o Nmap marca como filtered, dizendo que a comunicação foi bloqueada, enfim. Ou seja, quando a gente não recebe uma resposta, a gente não tem certeza se a porta está aberta. A gente só sabe que alguma coisa bloqueou ou silenciou a resposta. Então, com toda essa lógica, o Nmap consegue mapear rapidamente quais portas que estão abertas em um host. Nesse caso, no protocolo TCP. No protocolo UDP, não rola esse handshake de 3 etapas. Você manda um pacote UDP seco na porta. Se a porta estiver fechada, o sistema, teoricamente, vai responder com ICMP dizendo que você não conseguiu chegar naquela porta. Mas se você não receber essa resposta, pode ser que a porta esteja aberta e o serviço simplesmente não respondeu. O UDP não confirma o recebimento. Ou então pode ser que um firewall tenha filtrado e também não deixou passar nada de volta. E é por isso que o UDP scan é mais lento, é chato, o Nmap tem que tentar várias vezes, esperar um tempinho para ter certeza da resposta, enfim. Inclusive, se você não domina ou nem conhece direito esses protocolos de rede que eu mencionei, UDP, TCP, ICMP, saiba que compreender tudo isso é essencial para ser um pentester. Então, se você quer se tornar um profissional realmente completo, um verdadeiro hacker ético, eu recomendo que você conheça a SolidOne. É uma assinatura que vai te preparar desde o básico até o nível mais avançado. Tudo com metodologia prática, direto ao ponto e muito conteúdo. Lá você aprende sobre redes, protocolos, técnicas avançadas de pentests, vulnerabilidades, programação, desenvolvimento de malwares e exploits e muito mais, e coloca tudo isso em prática nos laboratórios e nos campeonatos de hacking. A SolidOne é literalmente tudo que você precisa para se tornar um profissional certificado de destaque no mercado. Dá uma olhada no link que eu deixei no comentário fixado. Beleza, entendido o conceito de port scanning, agora vamos falar do Nmap em si, o Network Mapper. Ele é basicamente uma ferramenta de linha de comando extremamente poderosa, gratuita, open source, que é utilizada para descobrir hosts e serviços na rede. Ele consegue desde identificar computadores que estão online até revelar serviços e versões que estão rodando em cada porta aberta. O Nmap é a ferramenta principal e obrigatória na fase de reconhecimento num pentest. Por exemplo, se eu abrir aqui meu terminal e utilizar o comando Nmap e passar aqui o IP, o Nmap vai primeiro tentar descobrir se esse host está vivo, se ele responde. Então ele vai enviar um ping, se ele responder, ele segue para escanear as portas. E no caso aqui, quando eu não passo nenhum parâmetro, ele vai escanear as 1000 portas mais populares TCP. Então, caso o host não responda ao ping, o Nmap pode desistir dizendo que o host não está ativo, como foi nesse caso aqui. E é por isso que muitos servidores bloqueiam pacotes ICMP por segurança, bloqueiam o ping. Às vezes você sabe que o IP existe, que você consegue acessar ele, mas o Nmap acha que não, então o scan acaba dando errado. Nessa situação você consegue utilizar a opção "P_N", no ping. O Nmap pula essa etapa de verificação direto para o scan de portas. Olha só. Outro detalhe é que se você rodar o Nmap sem ser root, ele não consegue enviar pacotes personalizados. Então o Nmap automaticamente muda para o TCP Connect Scan, que seria a flag
ST maiúsculo, que faz o handshake completo se conectando na porta para verificar se ela está aberta, assim como eu expliquei lá no início. E assim até funciona, só que é menos furtivo e muito mais lento. Com privilégio de root, o Nmap usa por padrão o SYN scan, que seria o parâmetro SS maiúsculo, que é mais rápido e mais furtivo. Tudo isso porque o Nmap não completa esse aperto de mão de 3 vias. Assim que ele recebe o SYN ACK do servidor, ele imediatamente manda o reset ou simplesmente nem responde. Assim ele descobriu que a porta está aberta sem terminar a conexão de verdade. E é por isso que chamam esse scan de stealth, porque é bem mais difícil de ser notado nos logs do servidor. Outra coisa é que você consegue especificar portas diferentes com o parâmetro "-p". Por exemplo, eu posso passar aqui a porta 80,443 e ele só vai escanear as portas 80 e 443, HTTP e HTTPS. Se você quiser, por exemplo, escanear todas as portas TCP de um host, você vai utilizar "-p", traço. Assim ele vai escanear desde a porta 1 até a porta 65.535. E normalmente o scan vai demorar bastante, gerar muito tráfego. Se o alvo tiver IDS, ele vai tocar a sirene com certeza. E também, como a gente pode escanear várias portas, claro que o Nmap não iria se limitar a um único IP. Você pode escanear redes inteiras passando o range para o Nmap. Por exemplo, eu vou colocar aqui 0/24. Com essa máscara, eu vou varrer toda a subrede 192.68.1.1 até o 192.68.1.255. Ou então você pode também fornecer uma lista de alvos com "-IL" maiúsculo ou um range de IP passando o hífen no comando, dessa forma, 192.168.1.0 hífen 10. Então vou escanear 10 IPs. Inclusive, se você quiser verificar quais hosts estão ativos sem fazer um scan de portas, você pode utilizar um ping scan dessa forma. No caso aqui eu vou passar /24 para fazer um scan dessa subnet e utilizar o parâmetro "-SN. Ele só vai fazer uma verificação se o host está ativo, ele não vai fazer o scan de portas. Olha só, isso aqui vai te dar uma visão rápida das máquinas que estão online nesse range. No caso aqui, eu escaneei minha rede local e tem alguns dispositivos visíveis aqui pelo meu scan. Beleza, mas a gente não pode esquecer das portas UDP. Muitos serviços essenciais, DNS, DHCP, SNMP, usam o UDP como base. Então o scan UDP é sim muito importante. E no Nmap é bem simples de você definir, é só utilizar aqui o parâmetro "-S", o maiúsculo. Só que a gente precisa da permissão de root. A gente consegue iniciar um scan UDP. E como eu já expliquei, a detecção é um pouco mais complicada. Bom, até agora a gente falou de TCP Connect, SYN scan, UDP scan, mas o Nmap tem muitos outros tipos de scan e alguns bem exóticos. Por exemplo, vou dar um Nmap --help e subindo aqui eu vou ter algumas opções de scan techniques. Por exemplo, o null scan, que é o "-SN. Esse aqui, ele envia pacotes sem nenhuma flag setada. Imagina bater numa porta sem dizer nada. Alguns sistemas vão responder com reset a pacotes vazios, se a porta estiver fechada, mas vão ignorar se a porta estiver aberta. Então, com isso, dá para entender o comportamento e deduzir quais portas estão abertas naquele sistema. "-SF maiúsculo, o FIN scan, ele envia uma flag FIN, que normalmente serve para finalizar conexões. O servidor não entende nada, porque de repente ele recebe um pacote maluco tentando finalizar uma conexão, só que essa conexão não existia, e o resultado é similar ao null scan. Portas fechadas vão tender a devolver o pacote reset e portas abertas vão ignorar o FIN. O Nmap liga várias flags de uma vez, o FIN, o push, o urgent, e o pacote fica todo decorado, por isso o nome Xmas, fazendo uma referência à árvore de Natal. E o comportamento das respostas também ajuda a identificar se a porta está aberta ou não, de forma bem parecida com o FIN e o null scan. A gente tem também aqui, por exemplo, o ECK-scan, com "-SA" maiúsculo. Esse aqui é bem diferente. O Nmap manda um pacote ECK como se fosse parte de uma conexão já estabelecida. E o objetivo aqui não é só descobrir portas abertas, mas sim mapear regras de firewall. Por exemplo, se você envia um ECK e recebe um reset, significa que seu pacote chegou até o host. O firewall não bloqueou esse pacote. A porta pode estar aberta ou fechada, mas o importante é que o firewall não deixou passar. Então o ECK-scan é usado bastante para descobrir portas filtradas e não filtradas de um servidor. Mas enfim,
Encontrar portas abertas é só o começo. Um pentester quer saber o que tem rodando ali dentro. A porta 80 aberta? Beleza, provavelmente o servidor web. Mas é um Apache? É um Nginx? Qual versão? E é aí que entra o Service Detection do Nmap. Com o parâmetro SV, você consegue detectar o que está rodando naquela porta. O Nmap faz algumas conexões leves em cada porta aberta e tenta identificar o serviço e até a versão. Por exemplo, Nmap, www.bancocn.com, P80-SV, para ver a versão e qual tecnologia que está rodando, qual servidor web que está rodando nessa porta. E olha só, foi retornado aqui que a porta 80 está aberta, o serviço HTTP, e a versão é um Cloudflare, então eu sei que tem um WOF na frente dessa aplicação. Em alguns casos apareceria ali a versão do Apache, a versão do Nginx, do IIS, enfim, se eu escaneasse, por exemplo, um serviço SSH, ele ia tentar fazer um handshake SSH, ler o banner SSH e me retornar a versão. Isso aqui é importantíssimo no pentest, porque saber a versão exata de um serviço pode te dizer se existe alguma vulnerabilidade conhecida. Se a versão for antiga, provavelmente vai ter algum exploit. Outro recurso top é a detecção de sistema operacional. O Nmap consegue chutar qual sistema operacional está rodando naquele host, analisando como que ele responde aos pacotes. Ele pega essas respostas e compara com a base de fingerprints conhecidas e aí ele consegue estimar qual é o sistema operacional. Por exemplo, vou fazer um teste aqui na minha rede. Vou rodar aqui o Nmap e passar o traço O para ele identificar quais sistemas os dispositivos aqui na minha rede estão rodando. Olha só, por exemplo, ele retornou aqui alguns dispositivos e ele tenta identificar, no caso aqui, um TP-Link, um roteador, sistema operacional Linux, obviamente, outro TP-Link aqui, ele tenta identificar aqui outros dispositivos, olha só, esse aqui é um outro Linux, talvez um dispositivo Android, esse aqui ele não consegue identificar o sistema operacional, esse aqui ele identifica como dispositivo da Apple, macOS, é o meu computador. Então o Nmap consegue até, em vários casos, identificar o sistema operacional ou chegar bem perto. Claro que se você tiver uma rede com firewall que fique modificando essas respostas, o Nmap pode acabar se confundindo, mas na maioria das vezes isso aqui funciona muito bem. Inclusive uma dica, se você quiser fazer um reconhecimento completo de uma máquina, tem um modo agressivo do Nmap, que é só utilizar Nmap-A e o IP que você quer escanear. Nesse modo você basicamente combina várias coisas, ele já faz a enumeração de versões de sistemas operacionais e já roda alguns scripts default. E roda até um trace route para mapear a rota até o alvo. É bom para quando você tem liberdade de fazer barulho na rede ou tá num ambiente controlado, porque esse modo não é nada furtivo. Ele manda muitos pacotes, leva muito mais tempo, enfim. Falando em scripts, o Nmap tem uma coisa que separa completamente os usuários amadores do Nmap dos usuários avançados. O Nmap Script Engine, o NSE. Isso aqui eleva o Nmap a um outro nível. Com o NSE, o Nmap não só encontra as portas, mas também consegue interagir com os serviços encontrados através de scripts escritos em Lua. E existem centenas de scripts prontos que vêm com o Nmap. Scripts de detecção de vulnerabilidade, de exploração de vulnerabilidade, de enumeração de serviços, de ataques de força bruta, scan avançado, muita coisa. Por exemplo, você pode utilizar -- script vum para procurar por vulnerabilidades conhecidas. Olha só, vou passar aqui Nmap, -- script vum. E ele vai rodar ali todos os scripts de vulnerabilidade. Se ele achar, por exemplo, alguma brecha, como um SMB vulnerável ao Eternal Blue, ou um servidor web vulnerável ao Heartbleed, ele vai te avisar na tela. Olha só, nesse caso que ele fez alguns testes e não constatou nenhuma vulnerabilidade. Enfim, você pode rodar um script específico com um script e o nome do script, separando por vírgula, ou colocar uma categoria, como o script default ou o script vum, como eu coloquei aqui. Tudo isso faz do Nmap uma ferramenta muito além de um scanner de portas. É um conjunto de mini ferramentas de scan de vulnerabilidades e enumeração. Mas cuidado, na vida real, escanear redes grandes corporativas não é assim tão simples. Você não chega ali e coloca o Nmap escaneando todas as portas no modo agressivo. Se você fizer isso na infra de produção de um cliente, é capaz de você derrubar alguma coisa ou, no mínimo, acionar todos os alarmes do IDS. Tudo tem que ser feito de forma inteligente, de forma pensada. O Nmap tem perfis de timing, que vão de T0 até T5. Então, num cenário como esse, você pode reduzir a velocidade do scan. Por exemplo, com T0,
é o modo ultra lento. O Nmap manda um pacote de cada vez com longos intervalos. Porém, é muito difícil alguém notar esse scan, mas, obviamente, ele vai levar dias. O T3 é o default, é o padrão, o equilibrado do Nmap. O T4 é o modo agressivo, bem mais rápido também, mais barulhento. E o T5 é o insano. É só para quando você não tá nem aí para ser discreto, tem certeza que a rede vai aguentar também. Outra técnica legal para fazer bypass de firewall é a fragmentação com "-F". Isso aqui vai quebrar os pacotes em pedaços menores. A ideia é confundir os firewalls, os IDS antigos, que não reconstroem direto os pacotes fragmentados. E tem também os decoys. Aqui você vai colocar uma lista de IPs falsos que o Nmap vai gerar tráfego como se vários hosts estivessem escaneando ao mesmo tempo. Então lá nos logs do alvo vão aparecer 10 IPs diferentes fazendo um scan. E o seu tá lá no meio camuflado. Esse aqui é mais para encher o saco do Blue Team mesmo. Inclusive, se você quiser guardar todo o conteúdo de um scan, você pode utilizar as opções de exportação aqui do Nmap. Aqui em Output você tem algumas opções. O traço ON, que é o normal, é a saída como você vê no terminal. O OX, você vai receber um arquivo XML. O OG você vai receber no formato Grippable, mais fácil para fazer automações com scripts, enfim. E com traço OA você vai ter ali em todos os formatos, muito bom para documentação durante um pentest. Bom, agora você já conhece os tipos de scan, os macetes do Nmap, o uso de scripts NSE, mas mesmo assim ainda tem muita coisa que você pode fuçar nessa ferramenta. Então é o momento de você levantar aí seu ambiente controlado e colocar tudo isso em prática.